Oi, meninas, meninos, tudo bem aí com vocês? Bom, gente, todo mundo já sabe o problema que a gente está passando, então vim lembrar: quando vocês forem sair, precisam realmente usar máscara. Essa máscara, ela é uma proteção importante, então vocês precisam estar sempre, quando na rua, lógico, usando. Vocês protegem aquelas pessoas que estão junto de vocês. Então é importante lembrar sempre disso. Hoje nós vamos falar sobre seres vivos e vamos especificar mais um pouquinho sobre as características dos seres vivos. Sei que vocês já sabem disso, mas a gente vai enfatizar um pouquinho, dar alguns exemplos, e acho que isso vai ser importante até para você poder manter, como a gente sempre fala, né, aquele ritmo de estudo. Então a gente diz o seguinte: para que a gente considere algo um ser vivo, ele precisa ter o seu corpo formado por uma ou mais células. Célula, a menor porção presente formando o corpo de um ser vivo. Além disso, precisa ter metabolismo. Metabolismo é um conjunto de reações químicas que acontecem no corpo do ser vivo. Então, várias reações químicas acontecem. Esse conjunto a gente chama de metabolismo. Precisam passar por um ciclo vital. O ciclo vital: o ser vivo nasce, ele cresce, ele se reproduz, ele envelhece e ele morre. Então, essas são as fases do ciclo vital. Além disso, tem material genético. Aí a gente vai falar aqui mais especificamente do DNA. Eles apresentam DNA. Esse material genético, ele sofre modificações, ou pode sofrer modificações. A gente chama de mutações. Essas mutações podem ser benéficas ou não. Quando uma mutação é benéfica, a gente percebe que esse ser vivo, a diferença que esse ser vivo apresenta é uma diferença vantajosa, e a gente chama isso de evolução. E esses seres vivos também respondem a estímulos do ambiente. Então, o ambiente, ele vai dar para os seres vivos determinados tipos de estímulos, e os seres vivos vão responder a esses estímulos. Então, essas são as características básicas, né, gerais, básicas de um ser vivo. Então, quando a gente fala que um organismo ele tem que ser composto por uma ou mais células, e só para lembrar, né, existem organismos unicelulares, existem organismos pluricelulares. Como unicelulares, a gente tem bactérias. Então, aqui tem uma bactéria. A bactéria, ela é diferente de outros organismos, porque a célula que forma o corpo da bactéria é uma célula muito simples. A gente chama de célula procariota. É uma célula que não tem algumas estruturas que são encontradas em um outro tipo de célula, que a gente chama de célula eucariota. Então, aqui está uma bactéria, e ela, por exemplo, não tem diversas organelas no citoplasma. Ela não tem uma membrana separando o material genético do resto da célula. Ela não tem um núcleo individualizado. Outro exemplo de organismo unicelular é o protozoário. Só que o protozoário, diferente da bactéria, já é formado por uma célula eucariota. Nessa célula já existem diversas organelas espalhadas pelo citoplasma e já tem uma membrana separando o material genético do ambiente, ou seja, do citoplasma, e essa região a gente chama de núcleo. Então, organismos unicelulares eucariontes já têm organelas e um núcleo individualizado, como, por exemplo, protozoários. Outro tipo de organismo unicelular é a levedura. Leveduras são fungos unicelulares. Então, aqui a gente também observa a presença de núcleo,
a gente também observa a presença de organelas citoplasmáticas. E os pluricelulares, esse é mais fácil. Então, a gente tem, por exemplo, plantas e animais. Então, esses exemplos, plantas e animais, a gente lembra que são organismos pluricelulares. Então, a diferença, formados por uma única célula, formadas por várias células. O metabolismo, né? O que é o metabolismo? Reações químicas que acontecem dentro do corpo do ser vivo. Se o organismo for unicelular dentro da célula, aí a gente até fala, né? Metabolismo celular. Exclusivamente celular, né? Porque nós, organismos pluricelulares, temos tanto reações químicas que acontecem dentro das células como fora. Os unicelulares, logicamente, só dentro. E a gente pode dividir o metabolismo de uma maneira simplificada em dois tipos: o catabolismo e o anabolismo. Uma diferençazinha simples. As reações catabólicas são aquelas que ocorrem liberando energia para o ambiente, enquanto que as relações anabólicas, para que elas possam acontecer, a célula precisa consumir energia. Então, algumas produzem energia para o ambiente, outras consomem energia do ambiente. Tem dois exemplos, sim, que a gente pode lembrar rapidamente, que são a fotossíntese e a respiração celular. A fotossíntese é um processo que acontece em alguns tipos de células e durante a fotossíntese ocorre consumo de energia. A respiração celular, ao contrário, ocorre em todas as células e é responsável pela liberação de energia. Então, o metabolismo é todo esse conjunto de todas as reações do catabolismo e do anabolismo. O ciclo vital. Aí a gente vai pensar, os seres vivos, eles nascem, eles crescem, atingem a idade reprodutiva. Nessa idade, eles se reproduzem. Reproduzir é gerar novos seres. Depois que eles atingem essa idade reprodutiva, que na maioria dos seres vivos a gente chama também de idade adulta, eles vão começar a envelhecer. Vão envelhecendo, até que chega um momento em que a vida se encerra, né? Esses seres morrem. Cada tipo de ser vivo vai ter um tempo desse ciclo vital, que podem, dependendo do tipo de organismo, podem ser horas, podem ser dias, podem ser dezenas ou até centenas de anos. Então, os seres vivos, eles passam por esse processo. Nascem, crescem, chegam à idade reprodutiva, reproduzem, envelhecem e morrem. O material genético, aí a gente lembra ali atrás. Numa bactéria, que é uma célula procariota, esse material genético, o DNA, está espalhado pelo citoplasma. Numa célula eucariota, e é esse esquema de uma célula eucariota, o material genético está dentro de uma região chamada núcleo. Então, aí do seu lado esquerdo, você vê essa linha amarela, ela representa a membrana do núcleo. Dentro, todas essas linhas roxas representam o material genético. Aqui do seu lado direito é o aumento. É um desenho que representa o aumento, como se a gente estivesse olhando com uma lupa, com um microscópio. Então, você vai observando o aumento em proporção do material genético. Então, lá naquela ponta final, a estrutura da molécula de DNA, tá? Que é o material genético básico de todos os seres vivos. Além do DNA, ou ADN, a gente também observa outras substâncias, como proteínas, formando essa estrutura. Então, esse
é o material genético. O material genético é aquele responsável pelo armazenamento de informações. Então, as informações genéticas, elas ficam armazenadas nesse material genético. Informações sobre todas as características genéticas do organismo. Que, no nosso caso, a gente pode pensar, né? Cor de olhos, cor de cabelo, tipo de sangue, e nos outros seres vivos, cada uma de suas características também. Então, esse é o famoso material genético dos organismos. Esse material genético pode sofrer modificações. Então, existem situações em que o material genético sofre modificações. No lado esquerdo, está mostrando, então, uma molécula de DNA. E essa molécula, ela está passando por um processo que é natural dela, que é de duplicação. Então, a partir de uma molécula, a gente observa a formação de duas novas moléculas. Só que a gente também observa uma coisa. Existem duas fitas que a gente chama de fitas originais. E existem duas outras fitas que a gente chama de cópias. Você percebe que numa delas, a cópia correta, né, tem uma região marcada, e essa barra ela tem uma cor. Essa cor representa a região copiada corretamente. E você observa na outra que tem uma região marcada que está dizendo assim, cópia mutante, e está com uma cor diferente. Isso é para dizer para a gente que ocorreu uma modificação. Essa modificação a gente chama de mutação. Então, é uma modificação no material genético da célula. Essa mutação pode ser benéfica ou não. Se ela for benéfica, ótimo para o organismo. Se ela não for benéfica, se for prejudicial, aí esse organismo provavelmente, especialmente nos ambientes naturais, esse organismo ele não sobrevive, ele é eliminado. Quando a mutação acontece de uma forma benéfica, a gente diz que ocorre um processo de evolução. Então, os organismos, as espécies evoluem ao longo do tempo. Esse esquema tem gente que entende de uma forma errada, né? Olha, lá na esquerda, começando com um hominídeo muito semelhante ao macaco, na verdade não é um macaco, aquela história que o homem descende do macaco não é verdade. A verdade é que seres humanos e os outros primatas, entre eles gorila, chimpanzé, nós temos um antepassado comum, mas esse desenho, na verdade, ele não mostra uma sequência linear evolutiva. É uma sequência cronológica. Então, há muitos milhões de anos, não existia o ser humano como nós somos hoje. Existiam outros tipos de hominídeos, mais semelhantes aos macacos, aos outros primatas. Então, essa sequência ela vai mostrando como diferentes tipos de hominídeos surgiram na Terra ao longo do tempo, por um processo evolutivo. Então, nesse caso, não é uma sequência linear. O primeiro deu origem ao segundo, que deu origem ao terceiro, que deu origem ao quarto ou ao quinto. Não necessariamente. Então, a evolução não é necessariamente um processo linear. Isso está dizendo que os mais antigos eram mais parecidos com os outros primatas, culminando lá no final com o hominídeo, que é muito semelhante ao que nós somos hoje, né? O Homo sapiens. Os organismos também respondem a estímulos. Todos os organismos, bactérias, protozoários, fungos, plantas, animais, todos respondem a estímulos. Esse caso aqui está mostrando o que a gente chama de planta carnívora, ou, para quem prefere, planta insetívora. Que tipo de resposta é essa? Quando um animal, um inseto, uma mosca, por exemplo, encosta no interior dessa planta, aí são as folhas da planta, parece uma boca, quando encosta ali, uma resposta mecânica
ao estímulo, que é a presença do inseto, faz com que essas folhas se fechem. Fechou ali e essa planta agora vai jogar substâncias químicas em cima do corpo do inseto, por exemplo, e esse inseto vai ser digerido, as substâncias são aproveitadas pelo organismo. Mas a gente pode pensar também em estímulos animais, como nesse caso. Nesse caso, quero que vocês observem o seguinte: a pupila pequenininha do lado esquerdo e a pupila grandona do lado direito. O que faz isso acontecer? A luz. Quando a pessoa está num ambiente com muita luz, a pupila fica pequenininha. Quando a pessoa está num ambiente com pouca luz, a pupila fica maior, mais dilatada. Isso é legal, dá para fazer em casa. Você fica no ambiente, no quarto, no banheiro, apaga a luz, fica bem de frente para o espelho, acende a luz de repente, você vê a sua pupila contrair rapidamente. Tá? Apaga a luz, fica um tempo no escuro. Quando você perceber que já está enxergando, mesmo no escuro, aí você acende a luz, de preferência bem próximo dos seus olhos, pode ser uma lanterna até. Você acende, você vai perceber, você vai conseguir visualizar a sua pupila contraindo rapidamente, ou seja, isso é uma resposta a estímulos. Só que tem outras respostas, né? Resposta a cheiros, respostas a sabores, a sons. Então tem vários tipos de respostas que um organismo pode ter, dependendo do estímulo que estiver sendo dado a ele. Bom, gente, vocês já sabem, né? A gente vai colocar aqui, eu vou colocar uns exercíciozinhos para vocês. Preciso que vocês façam. Preciso que vocês fotografem para mim e mandem essas fotos. Vocês mandam para mim ou pelos comentários ou então por uma dessas outras plataformas. A preferência sempre é lá mesmo, no sistema VA, no comentários. Mas se tiver alguma dificuldade, vocês podem usar essas outras plataformas também. Mais uma vez, até a próxima. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Dúvidas, por favor, mandem para mim. Às vezes eu demoro um pouco para responder, mas problemas aí, eu tenho problema com a internet, às vezes o computador não funciona, né, e tem outras coisas também. Mas, de qualquer maneira, eu vou procurar sempre responder as dúvidas que vocês tenham, caso elas apareçam. Tá legal, gente? Então, mais uma vez, fiquem em casa. Caso precisem sair, não esqueçam, coloquem uma proteção. Essas máscaras, elas precisam agora fazer parte do nosso dia a dia, quando a gente for sair. E espero que a gente se encontre brevemente. Tudo de bom para vocês. Até uma próxima aula.